Cara, luta a gente tem muita luta. Mas se tudo que eu passei, estou passando hoje, se for para pregar a palavra, da maneira que está sendo pregada, eu só tenho a agradecer a Deus, cara. Agradecer a Deus, e a hora que eu encerrar a minha carreira, eu tenho certeza que eu vou estar encerrando também ali, junto à minha fé também. E agradecer a Deus. No final de tudo, vocês vão saber que eu fui muito feliz, não só no meio da caminhada, mas no final da caminhada também, e consegui alcançar aquilo que eu nunca pensei de alcançar, porque o mundo só nos ensina que nós não vamos chegar a lugar nenhum. O mundo não incentiva o ser humano a chegar. O mundo só incentiva o ser humano a voltar para trás. Mas nós temos fé em Deus que nós vamos ter um país diferente, uma nação diferente, uns pensamentos diferentes dentro da política. Que em vez de fazer o povo voltar para trás, eles vão fazer o povo ir para frente. Porque o ser humano, ele erra, mas nós temos que dar um voto de confiança para ele. Então, eu estou falando aqui alguma parte, alguma coisa, mas eu quero falar hoje de Lava Jato. Cara, a Lava Jato, ela foi um trabalho feito dentro da política, foi um trabalho muito bom. O que acontece com o STF? O STF, os ministros do STF, eles são elegidos pelo presidente. O presidente que elege ele, coloca ele lá. Mas os ministros do STF, por muito tempo, não se ligaram o que estava acontecendo no Brasil. Não se ligaram o que estava acontecendo no Brasil. Então a roubalheira era direto, meu irmão. A roubalheira era político roubando, botando em conta de igreja, era político roubando, botando em conta de empresa, era vários esquemas ali dentro da política. Era essas emendas secretas que os caras pegam milhões ali que o presidente assina para eles, dá milhões na mão deles, aonde que eles não faz nada. Eles pegam esse dinheiro dessas emendas secretas. Isso não acontece só agora não, isso já estava acontecendo. Antes da Lava Jato vir, isso acontecia. Quando a Lava Jato veio, parou um pouco, porque estava prendendo os caras. Então, os caras pegaram muito dinheiro e botaram para conta de empresa, conta de igreja. Algumas igrejas existem hoje por causa da corrupção. Por isso que você está vendo muitos pastores aí, ricos, cheios de dinheiro, com carrão do ano, avião, morando em mansão, tem mansão lá nos estrangeiros. Por quê? Tudo isso é por causa da lavagem de dinheiro. Tudo isso. Se você bloquear todos os bens desses pastores que estão ricos hoje no nosso Brasil, você vai ver que muitos políticos vai entrar em decadência. Não vai ter como desfrutar desse dinheiro que eles roubaram dentro da política. Mas como hoje eles estão conseguindo hoje mandar o dinheiro, a lavagem de dinheiro para as empresas, e das empresas vai para as igrejas corruptas, que tem muita aqui no Brasil, alguns deles conseguiram se safar ainda. A Lava Jato veio, conseguiu resolver alguma coisa, conseguiu prender alguns bens, conseguiu recuperar algum dinheiro, mas não conseguiu recuperar tudo, porque a terça parte do dinheiro do nosso Brasil, eu falo sem medo de errar, com certeza, está tudo dentro das igrejas corruptas, dos pastores corruptos. Porque existe isso no nosso Brasil. Se não existisse a igreja corrupta, se não existisse os falsos profetas, não existia a lavagem de dinheiro. Isso aí eu falo com certeza. A Lava Jato, ela veio para acordar o STF. Porque o STF ficava ali no teu cantinho ali, os presidentes elegem os caras, ele já elege os caras de ministros do STF, para quê? Para os ministros do STF não se meter na política, para eles poderem fazer o que eles querem. O que acontece dentro da política é isso. Só que a Lava Jato veio e acordou o STF que estava dormindo. Começou a levar problema para o STF. Começou a levar o que estava acontecendo no nosso Brasil para o STF. Aí foi aonde que o STF, que não era muito conhecido na televisão, começou a fazer um trabalho em cima daquilo que a Lava Jato estava trazendo para ele. Aí, meu irmão, a Lava Jato acordou o STF. Foi aonde que começou a descobrir que tinha vários políticos corruptos roubando no nosso Brasil. Aí, a Lava Jato, o que acontece? A Lava Jato começou a aprender. Começou a aprender, o STF começou a botar os casos para frente, né? Aí, quer dizer, quem roubava dentro da política?
que estava escondido ali dentro da política começou a aparecer. Começou a aparecer os ladrão. E foi aparecendo um, foi aparecendo outro, e a Lava Jato só prendendo. Entendeu? O Bolsonaro só conseguiu escapar dessa porque ele virou presidente do Brasil. Senão ele estaria preso também. Mas a hora dele está chegando. Ele sabe disso. Então, naquele momento, o STF estava dormindo. Mas a Lava Jato, quando veio, começou a prender os políticos corruptos, começou a prender pessoas do PT, começou a prender pessoas do PSDB, do MDB. Isso acordou a Lava Jato. E a Lava Jato começou a aparecer na televisão, e quando os ministros mandavam prender, o ministro ali saía na capa de jornal, prendeu fulano, prendeu cicrano, prendeu tal. Então o STF, a Lava Jato acordou o STF. Aquilo que estava adormecido dentro da política, que ele não queria que se metesse dentro da política, passou a se meter dentro da política. Então a prisão estava sendo efetuada. Por quê? A Lava Jato trouxe o STF para dentro da política. Então o STF começou a intervir e começou a prender os políticos corruptos. Então os políticos corruptos ficaram com muita raiva, porque o trabalho do STF não era esse. O trabalho do STF era ficar no cantinho dele lá e nem se envolver na política. Porque quando a nossa última instância não se mete na política, meu irmão, em Brasília o que vai ter de quantidade de político ladrão como tinha, não vai ser no gibi. Só que o STF agora está se envolvendo dentro da política também. Aí, meu irmão, tá dando ruim para os políticos. É onde que o Bolsonaro está nervoso, aonde que o Centrão está nervoso. É por isso que o Bolsonaro está perseguindo o STF todo dia. Porque o STF não aparecia dentro da política. O STF ficava no cantinho dele, porque esse negócio do presidente eleger o ministro do STF não foi para se meter na política. Foi para ficar fora da política. Só que, no meio do caminho, a Lava Jato trouxe o STF para dentro da política. Trouxe aquilo que não era para entrar, mas a Lava Jato conseguiu trazer o STF para dentro da política. E hoje o STF está vendo como que o nosso Brasil funciona. Que não tem nada de bom ali naqueles políticos que hoje estão perseguindo o STF, que eles não querem fazer política, mas que eles estão dentro da política para roubar e destruir o nosso Brasil e fazer que as pessoas passem fome. Tu pode reparar quando se fala de renda com esses caras assinam contra a população brasileira, porque são bandidos, são políticos corruptos, não querem fazer política, eles querem entrar para a política para roubar. São um cara até estudioso, fizeram faculdade, mas eles usam a inteligência deles para roubar, usa a inteligência deles para matar o brasileiro de fome, usa a inteligência deles para deixar os brasileiros desempregados, meu irmão, na ruína, sem nada, destruído. É por isso que tem essa quantidade de bandidagem que está aí no nosso Brasil. Tudo por causa desses políticos corruptos. Essa raça de político corrupto não vale nada. Não vale nada esses caras. Então hoje, o Bolsonaro, que faz parte dessa corrupção, hoje, como ele diz, né, que ele acabou com a Lava Jato, só que ele não conseguiu acabar com o STF, mas ele quer acabar com o STF. O que o Bolsonaro fez com a Lava Jato para que as coisas não viessem a acontecer? Ele trocava um delegado aqui, trocava um delegado ali, que ele falou que ninguém da família dele ia ser preso, nem ele já falou que não vai ser preso também. Então o Bolsonaro ele virou presidente para bagunçar mais a política. O Bolsonaro virou presidente para que a corrupção venha continuar dentro da política. É por isso que o Bolsonaro ele tem raiva do STF. É por isso que o Bolsonaro ele tem raiva da Lava Jato. Por quê? Porque foi aí que começou tudo. Ele traiu o Moro, chamou o Moro para dentro da política, mas já chamou o Moro na intenção de depois prejudicar o Sérgio Moro. Foi isso que ele fez. Trouxe o Sérgio Moro para dentro da política e depois mandou o Sérgio Moro embora. Então você vê que o Bolsonaro ele é um cara traidor. O Bolsonaro, na vida dele, ele só sabe fazer perversidade e maldade. Se ele puder destruir todos os brasileiros, deixar todos os brasileiros passando fome, ele vai fazer isso. Porque há maldade no coração do cara, não tem nada que presta no coração do Bolsonaro. Eu acho que nem Deus consegue mais trabalhar na vida dele, porque é um cara que acorda pensando na maldade
e dorme pensando na maldade. Você não vê amor no coração do Bolsonaro. O Bolsonaro ele só pensa em destruir. É por isso que ele está perseguindo o STF. Porque o vício dele é roubar dentro da política. O vício dos filhos dele é roubar dentro da política. Esses caras nunca mais vão trabalhar na vida deles enquanto eles estiverem dentro da política. Porque enquanto eles estiverem dentro da política, eles só vão querer ter vida fácil e vão querer roubar o nosso Brasil e destruir os nossos brasileiros. Mas eu tenho fé em Deus que a casa deles estão caindo. A justiça vai vir sobre a vida deles. O momento deles vão chegar. A maldade que eles fizeram com o povo brasileiro, Bolsonaro e sua família vai pagar por esse dia, por esse momento. É por isso que o nosso Brasil não sai do lugar. Enquanto tiver político como Bolsonaro, como os filhos do Bolsonaro, como alguns parentes do Bolsonaro dentro da política, o nosso Brasil não vai sair disso aí. É pessoas passando fome, pessoas desempregadas, pessoas passando os piores momentos da vida. Por quê? Porque em vez dos caras fazer uma política para ajudar a população, eles fazem política para destruir a população. Em vez deles fazer uma política para que a renda venha chegar até o povo, não. O que eles fazem? Eles viram política para roubar o nosso dinheiro do Brasil, lavar em conta de empresa e lavar em conta de igreja. Mas eu tenho fé em Deus que essas pessoas que estão fazendo mal ao nosso povo brasileiro, a hora deles vão chegar e eles vão ser tudo preso e vocês vão testemunhar o que eu estou falando nesse momento. Porque isso é uma covardia que se faz com o povo brasileiro, aonde que o presidente quer acabar com a nossa justiça para poder roubar mais, aonde que o presidente quer acabar com a nossa justiça para que a corrupção venha crescer a cada dia no nosso Brasil. Mas Deus é justo e Deus sabe quem quer fazer política. Deus sabe o que está acontecendo dentro da política e todas essas pessoas que estão fazendo mal à nossa família podem acreditar que eles vão pagar. Assim como eles fizeram mal à nossa família, assim como eles têm feito para destruir o nosso sonho, pode acreditar, eles vão pagar e vão pagar dentro da prisão. A realidade é essa, porque o mal que se faz é o mal que vai voltar para eles também. Não tem necessidade de ninguém passar fome no nosso Brasil. Não tem necessidade de ninguém ficar desempregado. Não tem necessidade de ser essa roubalheira que está aí. Esses caras ganham 30, 40, 50 mil por mês. Não tem necessidade deles roubar. Eles roubam porque eles são vagabundos. Eles roubam porque eles não prestam. Eles roubam porque eles não valem nada. Eles roubam porque eles já acostumaram a ter vida fácil. Mas o cara que trabalha, o cara que sofre na vida, sabe o que é o sofrimento. Sabe o que é a fome, sabe o que muitos brasileiros estão passando nessa hora. E eu tenho fé em Deus, que Deus vai mudar o percurso dessa situação e vai entregar as bênçãos do nosso Brasil na mão dos nossos brasileiros, porque os nossos brasileiros também precisam participar da nossa bênção. Muitos acham que tudo que está acontecendo no Brasil é por um acaso. Não é por um acaso não, meu irmão. É porque tem uma quantidade de político corrupto, vagabundo, que está roubando o dinheiro do nosso Brasil, e quando é para as bênçãos chegar até o povo brasileiro, eles não deixam chegar. Eles humilham o povo brasileiro, como o Bolsonaro chamou o pobre de burro, como o Bolsonaro chamou o pobre de vagabundo, sabendo ele que o vagabundo é ele, porque o cara que rouba dentro da política é o verdadeiro vagabundo. Essa é a mensagem do pastor Fernando da Igreja Acabou Segredo. Fica na paz aí, meus irmãos.